gratos a Deus por tudo que Ele tem feito. A glória é dele, a honra é dele. Tudo aquilo que nós fazemos, o que temos e o que somos, damos graças a Ele. Ele é o dono de tudo. E essa glória que Ele tem, que Ele derrama sobre a minha vida, sobre a tua vida, é que faz a diferença. Mas tem um preço para a gente receber essa glória de Deus. Não é de graça. Na verdade, nada com Deus é de graça, é pela graça e pela infinita misericórdia de Deus. Mas não é de graça. Não sacrificamos mais animais, não fazemos sacrifícios de coisas. Fazemos algo que é muito mais importante para Deus: sacrifício vivo. É sacrificar o nosso tempo, sacrificar o nosso corpo para Deus. É manter o nosso corpo intacto, limpo, manter o nosso corpo de acordo com a vontade de Deus, para que Ele possa ir transformando cada um de nós, dia a dia. Todos nós estamos no processo. Ninguém é melhor do que ninguém. Tem pessoas hoje que se acham aí nas igrejas que são melhores do que os outros. Eu não sei. A Bíblia cita que não existe ninguém tão inteligente e nem tão burro. Então nós estamos todos no meio, entre um e outro. Também não existe uma pessoa tão preferida de Deus e o outro que Deus não quer nem saber. Isso também não existe. Então o que nós temos que fazer é apenas buscar direcionamento e obedecer. Porque a obediência conta muito para cada um de nós. Para que Deus possa derramar a glória dele sobre cada um de nós. E essa glória, ela vai ser derramada sobre aqueles que perseverarem até o final, conseguirem vencer. Porque é o corpo glorificado que você sabe que vai receber lá. Não é esse corpo que nós temos aqui. Nós estamos no processo de santificação. Todos nós. Estamos aprendendo como é caminhar com Jesus. Ninguém vai ficar, porque eu já sei como é que é. Eu não sei. Eu estou aprendendo todo dia. Porque se a gente fala que já sabe alguma coisa, nós, não é Deus, nós criamos, a gente cauteriza, bloqueia o nosso entendimento sobre aquilo. Então como é que eu vou aprender sobre algo que eu coloquei dentro de mim que eu tenho certeza que eu já sei? Não tem como. Então a gente tem que estar sempre falando para nós mesmos: eu não sei nada, eu não conheço nada, eu estou aprendendo tudo. A cada dia eu aprendo um pouquinho. Mas na Bíblia, tá? Na Bíblia, na palavra de Deus. Porque é ela que vai transformar a minha vida toda. É ela que vai nos fortalecer todos os dias. É ela que vai trazer o alimento para o nosso espírito. É ela que vai dar o direcionamento. Por onde a gente tem que andar, como é que a gente tem que olhar, como é que nós temos que ouvir. Até a ofensa. Lembra que eu falei aqui? A ofensa, ela só é ofensa se eu receber ela como ofensa. Se eu não receber, não é ofensa. Ah, mas o cara falou que eu sou feio. Mas você se acha feio? Não. Então, não tem diferença alguma. Pode fazer para ele. Para você, não. Então, quando a gente recebe isso como ofensa, você acha que Jesus, naquela caminhada que ele fez com aquela cruz nas costas, tudo aquilo que ele escutou, tudo aquilo que ele passou, todo aquele sofrimento, aquela dor, os espíritos xingaram, juntaram, bateram, deve ter tacado pedra, deve ter tacado um monte de troço. Tu acha que ele recebeu aquilo como ofensa? E era para receber, né? Porque estava ali numa situação complicada. Né? Mas a gente tem que agir
como Jesus agiu. Chegou na cruz cheio de raiva, não foi? Quando botaram ele na cruz, estava cheio de ódio. Aí quando perguntaram, o que é que a gente faz com eles? Mata todo mundo, que eles me xingaram, me bateram, me maltrataram. Né? Ninguém perguntou nada, ele que falou para o pai perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Glória a Deus, aleluia. O que ele ensina para mim e para você? Perdoar aqueles que vos têm ofendido. Deixou uma oração, né? Do Pai Nosso. Todo mundo fazia essa oração. Um ensinamento de humildade. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a minha vontade. Mas às vezes a gente quer fazer isso. Quer fazer aquilo. Hoje em dia eu estou se pregando muito o evangelho da conveniência. Se é bom para mim, vai me ajudar, eu vou crescer, eu vou prosperar, eu vou fazer. Se não trouxer isso, eu vou pensar se eu vou fazer. É só para ajudar o fulano de tal, para ajudar o meu irmão lá, para ajudar o... então, ele tem que fazer, não sou eu. Só que você esquece de uma passagem, tem uma que eu me lembro bem, mas são várias. Né? Mas tem uma passagem que é enfática, né? Nessa situação, quando os amiguinhos de Jó vão orar a Deus, né? Para pedir a Deus por alguma coisa, aí Deus atende eles, não atende? Vai lá, volta lá. Fala com o meu servo Jó, aquele que sofreu, que foi humilhado, que perdeu a saúde, que morreu perdendo as filhas, que perdeu o patrimônio todo, aquele que vocês esculacharam ele, que vocês foram lá e falaram para ele coisas que eu não mandei falar, que vocês colocaram para ele que ele era o maior de todos os pecadores, porque ele estava sendo penalizado, porque vocês falaram que eu abençoo o justo e penalizo o pecador. Então você passou por tudo aquilo, ele se achou o pior dos pecadores. Agora vocês vão voltar lá no pior dos pecadores, que vai pedir ele para orar, e ele vai orar, e eu vou escutar daqui de cima, e eu vou obedecer a oração dele. E você, não conheço vocês com nada. Para mostrar que às vezes, quando a gente pensa alguma coisa de alguém, ou de nós mesmos, Deus está pensando muito diferente daquilo que a gente pensa. Eu me lembro, sempre que eu falo sobre isso, eu me lembro de uma passagem de uma senhorinha de uma igreja, que ela entrava e sentava no cantinho e ficava quietinha no cantinho dela. Todos os cultos. As pessoas nunca viram ela em evidência, fazendo nada. Ela só ficava orando, culto, orava. Um dia ela sumiu. Não veio mais à igreja. Passou um mês, o pastor mandou saber o que tinha acontecido. Aí descobriram que ela tinha falecido. E o pastor mandou por quê? Porque, além de ela não estar presente nos cultos, ele começou a ver que algumas coisas estavam acontecendo na igreja. Começou a acontecer algumas coisinhas na igreja, sabe? Aquelas coisinhas assim, né? Aqui não acontece não, só na igreja dos outros. Nas outras igrejas acontece, aqui não. Aquelas contendazinhas de igreja, alguns projetos que fazia que não dá certo. Aí ele mandou averiguar, descobriram que a senhorinha tinha falecido. Aí descobriram como essa senhorinha era importante. Ela era a coluna de oração da igreja. Como uma coluna quebrou e não botou outra no lugar, o prédio começou a balançar. Começou a ficar. Se você é coluna na sua casa,
Mantenha-se firme como coluna. Glória a Deus, aleluia. Porque se a coluna sair da posição, o prédio pode vir abaixo. Isso é muito sério. Se a coluna, quer ver? Todo mundo tem casa aqui, né? Todo mundo mora na sua casa. Aí o pedreiro chega na sua casa e fala assim: não, você mora em cima, aí embaixo tem as colunas que seguram a sua casa. Aí o pedreiro fala assim: não, tem coluna demais aqui, vamos tirar essa aqui fora, vamos arrancar essa aqui. Vai deixar? Por que não? Você tem um monte de coluna. Vai ficar com medo da casa cair? Então não saia da posição que Deus te colocou. Não saia da posição. Se você sair da posição, a casa pode cair. É muito sério. Estou falando para alguém. Porque eu não ia falar isso. Às vezes a pessoa não tem noção do que é ser uma coluna. Eu já dei esse exemplo aqui. A coluna, quando quer aparecer, ela atrapalha. Se tivesse uma coluna aqui no meio, aqui, todo mundo ia ver a coluna ali. Mas ela ia atrapalhar. A gente ia tentar de tudo quanto era jeito tirar essa coluna aqui. Ah, vamos botar outra coluna ali. Vamos botar outra coluna ali. Vamos passar um ferro aqui, um trilho de trem aqui, para a gente escorar isso aqui e arrancar essa coluna fora. Para uma coluna sair da posição, tem que entrar outra. Para suportar o peso dela. Senão a casa cai. E a obra de Deus que foi feita na tua casa e na minha casa, ela tem as colunas posicionadas. E aí a gente tem que pensar 10 vezes antes de tomar determinadas atitudes. Lembra que eu falei no culto passado? A nossa fé, ela é materializada através das nossas atitudes. Se eu estou cheio de fé e digo que estou, mas as minhas atitudes não condizem com a fé que eu disse que eu tenho, tem algo errado. E não é com a palavra, e nem com a fé. Então a gente precisa se alertar para isso. Para quê? Para buscar intimidade, para buscar fortalecimento, para buscar entendimento. A gente vai falar um pouco sobre entendimento hoje. O povo de Deus está sofrendo, está se desviando dentro da igreja. Eu tenho uma preocupação muito grande, estava conversando essa semana com um amigo meu. Tem igrejas aí que tem 5 mil, 6 mil pessoas. Eu quero ver no dia que for o dia do encontro. Quero ver quantos dos 5 mil vão passar na peneira e quantos vão ficar. É muito fácil a gente querer seguir Jesus e fazer as coisas do jeito que a gente acha, sem abrir mão. A palavra já diz, ensina, desde os primórdios, que tem que existir abnegação, tem que existir desistência, sacrifício, busca, para que a gente tenha intimidade. Eu não consigo conhecer alguém
se eu não andar junto dessa pessoa o tempo todo. Eu não preciso estar falando dessa pessoa o tempo todo, mas eu preciso estar junto com ela o tempo todo, porque senão eu não vou conhecer essa pessoa. É muito. Eu não sei se porque a gente ficou aí em Tiago, aí uns 4 cultos aí, são 5 capítulos o livro de Tiago. Procura ler aqueles 5 capítulos. Vai, e veja o que Deus vai colocar no seu coração. Nós falamos de muita coisa. Eu falei aqui, numa dessas pregações, acho que foi Provérbios 20:11, se me falha a memória. Até a criança vai ser avaliada pelas suas atitudes, se são retas e puras. E a criança não pensa como nós. Não tem as atitudes que nós temos e podemos ter, não tem a autoridade que a gente tem. Está sob o domínio de alguém. Nós temos autoridade e nós estamos sob o domínio do Espírito Santo de Deus. Ah, eu fiz isso porque o fulano falou para eu fazer. Ah, ele manda em você? Você orou o Espírito Santo para saber se aquilo era da parte dele, se ia te edificar? Lembra do versículo que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém? Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica? Ou em outras traduções, não vou me deixar dominar por elas? Às vezes a gente esquece os versículos. Mas a gente vai falar um pouco sobre entendimento hoje. Deus está querendo colocar entendimento dentro de nós, para que a gente possa caminhar de acordo com a vontade dele, entendendo o que ele quer, como fazer e o resultado que nós vamos conquistar. E é assim que a gente cresce espiritualmente. Não é com oba-oba e nem com pregação de prosperidade. Quer prosperidade? Quem quer prosperidade? Todo mundo quer. Você levantar a mão que você crente para comer e falar que é prosperidade. É proibido, pastor, ser rico? Crente rico? Não. Mas primeiro tem que ser rico de Jesus. Tem que ser rico do Espírito Santo. Mas quer ser rico? Está na Bíblia. Qual é a pedra fundamental nossa? Mateus 6,33. O que está escrito lá, pastor? Já para estar gravado. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar em sua justiça. E as demais coisas lhes... O que são as demais coisas? Tudo. Tudo. Não diz algumas coisas serão acrescentadas. Diz as demais coisas lhes serão acrescentadas. É só a gente buscar o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar. Mas a gente só vai conseguir isso através do entendimento. Amém? Vamos participar do dízimo das ofertas. Ih, rapaz, está mudando, eu estou gostando de ver, está mudando todo o culto aí. O culto é mais outro, o culto é outro. Glória a Deus. Glória a Deus, Deus abençoe a igreja. Sábado agora nós teremos nosso culto jovem, vai ser um culto jovem / adolescente. Já tinha um tempo que a gente não fazia nosso culto jovem. Na quinta-feira a gente teve aqui o ensaio do louvor, na hora da oração, Deus estava me incomodando muito. E vai ser um culto diferente, os adolescentes vão tocar e Deus me deu uma palavra ali no meio da oração de despertar para esse tempo que nós estamos vivendo. Porque nós precisamos estar alerta, que Jesus está voltando.
Pode ser que a gente não esteja aqui quando Jesus voltar? Pode ser. Mas os sinais estão aí. Só não vê quem não quer. Então a gente precisa despertar para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida e através da nossa vida. Então eu quero te convidar para estar aqui sábado, 7 horas da noite. Vamos estar aqui juntos, adorar o Senhor, ouvir uma palavra abençoada, que eu creio que uma palavra não é minha, é uma palavra de Deus. Então quando é algo de Deus, sempre é para nos abençoar, para acrescentar algo na nossa vida. Traga um convidado, vamos estar aqui juntos. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Presente Senhor envelope, vamos orar a Deus, agradecer por esse momento, por tudo que Ele tem feito. Deus amado e santo, queremos em primeiro lugar louvar e agradecer o Teu santo e poderoso nome. Obrigado, Deus, pela Tua presença, Senhor, na nossa vida, na nossa casa, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Somos gratos, mas nesse momento, Senhor, queremos agradecer pelos recursos que o Senhor tem enviado até as nossas mãos. Nos ajuda e nos orienta, Senhor, para gastarmos esses recursos com sabedoria, com equilíbrio, e não de forma desnecessária, Senhor. Se entramos em dívidas, Senhor, por alguma situação, algum motivo, essas dívidas foram desnecessárias, Pai, nos ajuda a sair dessas dívidas e nos orienta, Deus, para que não entremos de novo em alguma cilada ou alguma armação, para que entremos em dívidas que não convêm ao servo do Deus Todo-Poderoso. Da mesma forma, Senhor, se existe ainda entre nós algum irmão que precisa de uma porta de emprego, Pai, em nome de Jesus, Senhor, abre essa porta, guia esse irmão, essa irmã por esse caminho, para que eles saiam daqui, Pai, abençoados e que conquistem essa vaga, para que eles tenham também um equilíbrio financeiro na sua vida, Senhor, e possam marcar com seus compromissos, Pai. Da mesma forma, aqueles que estão trabalhando e que nas empresas, Senhor, estão disponibilizadas promoções, indica os teus filhos e apresenta a eles, Pai, como as pessoas certas e capacitadas para ocuparem essas vagas, Senhor, para que eles também possam ter uma melhora em suas finanças, Senhor, e arcar com seus compromissos, em nome de Jesus, Pai. Aqueles também que têm processos na justiça, Pai, toca nos juízes, nos desembargadores, Senhor, para que eles deem causas ganhas aos teus filhos por direito, Senhor. Às vezes processos que estão guardados, engavetados, que estão embaixo de pilhas, ajuda, Pai, para que esses processos venham à tona e eles sejam julgados procedentes para os teus filhos, Pai. Traga em tuas mãos também cada dizimista e cada ofertante, Deus, agradecendo, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito e pedindo que o Senhor multiplique nas mãos de cada um dos teus filhos as sementes que eles têm lançado na tua casa e na tua obra. E aqueles, Senhor, que têm esse desejo no coração, mas que hoje ainda não podem, Senhor, participar desse momento, ajuda, Senhor, da melhor forma possível, orientando, abrindo porta, colocando, Senhor, entendimento na mente dos teus filhos, para que eles possam ver e entender o significado e a importância desse momento, Pai, em relação à fidelidade contigo. Pai, em nome de Jesus, já te agradecemos por tudo isso, Pai, em nome de Jesus. E o povo que crê, diga amém. Glória a Deus, vou estar aqui à frente abençoando a sua vida, recebendo o seu envelope, em nome de Jesus. Amém. Temos um visitante aí, Gabriel, né? Gabriel, aí como foi bom que tu me lembrou, um outro Gabriel que era daqui, o cara deu uma sumidinha aí para me lembrar, deu uma dança aqui para me lembrar, para me atrás dele. Gabriel está aí com a gente, e a palavra de Deus vai de encontro ao desejo do seu coração, e que você saia daqui recebendo aquilo que você veio buscar. Amém, meu amigo? Vamos receber o Gabriel com carinho. Mas Maria vai dar um testemunho rapidinho aqui, sem resenha, pra gente aí, para edificar a nossa vida, né, irmão?
a igreja, eu vim aqui pelo sentido do coração. Bem, uns meses atrás aconteceu, porque nós mães, a gente está ligado, sabe, com as coisas que estão acontecendo dentro da nossa casa, com nossos filhos e com as pessoas que eles estão convivendo. A gente tem que vigiar que às vezes até pessoas próximas da gente, que às vezes estão ajudando, está atrapalhando. A gente tem que ter cuidado disso, até nós mesmos, de ficar do lado de alguém ouvindo conversas. E eu aprendi uma coisa desse regimento de sabedoria, de se afastar desses tipos de gente que não vem me ajudar em nada. Então, ela estava fazendo uns negócios na minha casa com a minha filha e eu não estava sabendo de nada. Para mim estava tudo bem, né? Às vezes a gente pensa que está tudo bem. Aí, com toda a sabedoria do mundo, eu tenho a Beatriz como a minha amiga e minha conselheira. E ela veio e conversou comigo. Então, hoje está tudo bem. Aí a pastora Denise também, toda a sabedoria dela, que é minha amiga, meu presente de Deus, que Deus nos apresentou, né? É presente mesmo, que eu orei, foi de oração. E ela, com toda a sabedoria do mundo, ela me aconselhou. Tenha sabedoria quando você for falar com a sua filha, né? Então, eu vim aqui para dizer para as mães que a gente tem que ter sabedoria de fazer, de falar com nossos filhos, de não tomar atitudes que vá ferir eles, né? Eu tinha uma coisa de mim, porque eu fui criada assim. A minha mãe queria tudo, que eu fosse uma pessoa educada, uma menina que coisa. Eu queria tudo isso pela minha filha. Mas às vezes eu acabava ferindo ela, né? Então, eu falo, hoje em dia eu tive sabedoria, sentei com ela, conversei com ela, pedi perdão para ela, que eu fazia isso por amor, que às vezes a gente fez por amor, né? E eu fazia muito por amor por ela, mas eu estava fazendo mal. Mas hoje em dia nós somos amigas, como nós éramos quando era pequena, que adolescente é aquelas coisas, né? Se revolta por tudo, mais alguém framando, aí acaba com tudo. E se a Bia, com toda a sabedoria, não viesse conversar comigo, eu até hoje não estava sabendo e poderia gerar um problema muito grande dentro da minha casa, né? Então eu falo para os pais, nós temos mulheres aqui na igreja, tem a Camila, tem a pastora Ellen, a Camila aqui todas uma quinta-feira ou não, ela está aqui com a pastora Ellen, uns adolescentes, orando, aconselhando, e também mudou muito graças à vida delas. E eu vim aqui para falar isso para vocês. Nós temos que interceder pelas vidas delas, porque aqui tem mulheres de Deus, tem homens de Deus também, mas a gente tem que ter sabedoria, até quando vai aconselhar alguém, porque a gente tem que ter muito cuidado, gente, quando a gente vai aconselhar, que às vezes você está fazendo bem, você está fazendo mal. Então eu deixo um alerta aqui, vamos vigiar, telefone, com quem nossos filhos estão conversando, trazer eles mais para perto de mim, para perto da gente, mas estou dizendo para vocês que a gente tem que passar a mão na cabeça do que faz não. Na hora de botar castigo, bota de castigo, né? Tomar as atitudes que está escrito na palavra, que tem a varinha do conhecimento, né? Mas não quer dizer que a gente vai espancar nossos filhos, né? Não adianta querer ficar batendo, gritando, que às vezes eu tomava atitude, ficava gritando e eu estava ferindo a alma da minha filha. Então, isso que eu quero falar para vocês. Nós temos Débras aqui na igreja, mulheres conselheiras, mulheres amigas, a gente se inspirar em uma. E a Bia é aquela coisinha pequenininha ali, eu tenho 58 anos, tem idade de ser minha filha, mas é minha amiga. Ela me abraça, ela me encolhe, ela não sabia disso, mas hoje eu estou falando. Ela é minha amiga, ela é minha amiga conselheira, né? Nós temos amigos aqui, mas temos pessoas que estão do nosso lado ensinando, falando. Eu tive que ensinar ela, mas ela está me ensinando. Então é isso que eu queria dizer para vocês, tá? Faz parte.